Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre liderança, o papel do líder nas empresas, nos grupos de trabalho, liderança da sua própria carreira também. Assuntos que nós vamos abordar com o César Souza, que é presidente da Empreenda Consultoria e autor do livro Seja o Líder que o Momento Exige. Livro esse publicado pela Best Business. César Souza, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de mais uma vez estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço, Milton, o privilégio, a honra de estar aqui com você e com os nossos ouvintes, telespectadores. Você fala aqui em ser o líder que o momento exige. O momento hoje é diferente? Bastante diferente, Milton, bastante diferente. E o ponto é o seguinte, a maioria dos programas de liderança, eles estão formando líderes para uma realidade que já não existe mais. O mundo está mudando bastante. O mundo não é mais incremental, ele não é mais passo a passo. O mundo que nós vivemos é um mundo exponencial. É um mundo que dá saltos qualitativos aí em direção ao futuro. Então nós precisamos mais de líderes exponenciais do que de líderes incrementais. Quer dizer, aquele negócio de que devagar e sempre a gente chega lá, quando o líder chega lá, o lá já não vai estar mais lá. O lá já mudou de lugar. Então nós precisamos de líderes que tenham a capacidade de olhar para o futuro e não ficar dirigindo suas empresas, ou sua vida, ou sua família, e se conduzindo, olhando pelo espelho retrovisor. Eu acho que essa é a grande proposta que eu faço no livro, nesse momento, assim, nesse verdadeiro apagão de lideranças que a gente vive, no mundo político, no mundo empresarial, nas famílias, no mundo educacional, no mundo comunitário. Nós vivemos um apagão de lideranças, uma crise de valores muito grande. Os líderes estão um pouco, eu diria assim, perdidos, sem direção. Então o livro, eu proponho assim, o livro, quando eu escrevi, foi pensando em ser uma espécie de antídoto contra esse apagão da liderança. Você falou em apagão de liderança. Por que esse apagão ocorreu? Falta de preparo? Falta de preparo e eu acho que a grande mudança, assim, a transformação que nós estamos vivendo no mundo. O mundo está em reconfiguração por uma série de fatores. Não é? O que era industrial passou a ser um mundo de serviço, o que era fixo passou a ser móvel, aquela filosofia da propriedade sendo substituída pela economia do compartilhamento. Quer dizer, hoje eu não preciso mais ter o carro, ter o apartamento, ter o equipamento, tudo pode ser compartilhado. Isso está mudando o modelo de negócio das empresas e também por essa mudança enorme que a tecnologia está trazendo. Nós vivemos uma revolução digital tremenda, não é só uma evolução, uma revolução, a mecanização, o M2M, como está sendo chamado hoje. O que é o M2M? O M2M é o machine to machine, não é mais o B2B, que é o business to business, ou o B2C, que é o business to consumer. Agora é o M2M, é o machine to machine. Muita coisa sendo automatizada, robotizada, inteligência artificial, internet das coisas. Quer dizer, não é ficção científica. O futuro já chegou. Ele só não está distribuído igualmente no mundo, mas ele já chegou em muitas áreas do mundo, inclusive aqui no Brasil. Né? São Paulo é um lugar que o futuro já chegou. Então nós temos uma revolução tecnológica, uma mudança muito grande, também assim no posicionamento dos consumidores. Nós estamos vivendo um neoconsumidor. O consumidor não quer mais só fazer uma transação de compra de um produto ou de um serviço. O consumidor, o cliente, ele quer viver uma experiência. Tanto que eu proponho assim, que em vez de a gente chamar de PDV, o ponto de venda tradicionalmente, a gente passa a chamar de PDE, ou seja, uma loja física passou a ser o PDE, que é o ponto da experiência. Então veja quanta mudança tecnológica, mudança de cultura, de filosofia, posicionamento dos competidores, dos consumidores, inovações aparecendo assim, soluções disruptivas, destruindo negócios tradicionais da noite para o dia. E no mundo político também, uma crise de valores enorme que a gente vive, e não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Tudo isso compõe aquilo que eu chamo as condições para o apagão de liderança que nós vivemos. E como é que eu consigo me preparar para este mundo que é tão transformador e tão veloz? Olha, o primeiro passo é entender esse novo mundo, quer dizer, a consciência de que nós vivemos numa situação muito diferente do que há 20 ou 10 anos, ou mesmo do que há 5 anos atrás. E tem gente que reage a isso, tem gente que quer negar a realidade. Simplesmente assim, nega a realidade. Outras pessoas lutam contra. Isso não vai acontecer aqui, isso é coisa lá de país desenvolvido, e se reage bastante. Outras pessoas tentam apenas se ajustar a essas mudanças, quer dizer, são tudo estratégias reativas. Né? Eu proponho que o líder seja, para ser líder, tem que ser protagonista, que a gente tenha uma estratégia proativa, ou seja, entendendo essa realidade, como é que eu me preparo para enfrentar essa nova realidade. Então, se eu vou fazer um programa de liderança hoje, eu não estou preocupado com o que aconteceu no ano passado, qual foi o benchmark, qual foi a prática que deu certo há algum tempo atrás. Estou preocupado com o que vai acontecer em 2020, em 2022, 2025. Como é que a gente prepara
uma nova geração de líderes para enfrentar esse futuro em todas as dimensões da vida, política, familiar, empresarial, etc. Agora, não vamos perder talvez a seguinte lógica, porque o passado é uma referência. Sim, Deve ser usado para você poder olhar para o futuro, quer dizer, não simplesmente abandone tudo que você exatamente. aprendeu até aqui. Concordo plenamente. O passado, a história é importante, o conhecimento da história é importante, que a gente tem aprendizado, mas ele não pode servir de referência para a gente procurar copiar modelos que deram certo no passado. Eu acho que, por exemplo, o futuro não é uma projeção estatística do passado. O passado serve como base, mas a gente tem que olhar, não ficar dirigindo a nossa vida pelo espelho retrovisor, e sim pelo que vai acontecer, pelo que pode acontecer. Como é que eu me posiciono para enfrentar essa nova realidade que está aí. Isso vale, eu logo no início do programa aqui falei sobre liderar carreira, grupos de trabalho e a nossa própria carreira. Liderar empresas, aliás, e liderar a nossa própria carreira. Quer dizer, isso vale também para como eu me guio no mundo do trabalho? Sem dúvida, até porque o mundo do trabalho está completamente em transição. 2025, várias profissões que existem hoje não vão existir. Não é? Eu tenho filhos adolescentes, tenho uma filha pequenininha também, e a minha grande preocupação hoje como pessoa, como pai de família, e ser líder também não é só ser líder dentro de uma empresa, né? Um pai, uma mãe são líderes também na sua família. A minha preocupação é essa, qual vai ser o posicionamento desses jovens, desses filhos, nesse mercado de trabalho no futuro. Um mercado que hoje é assim, a condição de trabalho é bastante volátil, em que tem um índice de desemprego muito grande, profissões que estão sendo inventadas, profissões que não existirão mais. A gente fala no coworking, quer dizer, num ambiente de trabalho que é completamente diferente daquele ambiente de trabalho fabril, industrial, que a gente viveu no passado. Então, a tecnologia propiciou tudo isso. Quer dizer, hoje eu posso trabalhar de casa, o home office também é outra realidade muito grande. Então, como é que você, por exemplo, que é um líder, supervisiona o trabalho de pessoas que não estão junto com você geograficamente, não é? A palavra supervisor, aliás, foi concebida como supervisor, significa supervisão, ou seja, a supervisão. Você está visionando, está olhando para as pessoas que estão trabalhando na sua equipe. 8, 10 pessoas, estou olhando todo mundo naquela hora, controlando o horário, controlando tempos e movimentos, controlando o que é que faz, o que é que não faz, produtividade. Como é que você vai controlar ou comandar pessoas ou liderar pessoas que trabalham em casa, que trabalham no ambiente de coworking, que trabalham no trânsito quando estão se dirigindo no ambiente de trabalho, que trabalham, às vezes, que têm ideias no fim de semana, na sua hora de lazer. Então, o mundo do trabalho mudou muito. Então, esse posicionamento de líder que eu estou falando, nesse mundo em transição, nesse mundo em reconfiguração, não é só para as empresas, é para que cada um comece a pensar em si próprio. Como é que eu vou gerenciar minha carreira daqui para frente, sabendo que eu estou vivendo regras completamente diferentes? Aliás, a palavra carreira é uma espécie de extinção. A palavra carreira vai deixar de existir. Porque carreira foi concebida assim, aquele passo a passo que a pessoa dá. Aí eu entro numa empresa, lá no setor de contas a pagar, como estagiário, depois para trainee, depois setor de contas a pagar, aí vou para gerência financeira, depois vou ser um diretor administrativo financeiro, depois de 20 anos vou ser vice-presidente financeiro. Não existe mais carreira formada em 20 anos. A gente não pode mais pensar nesse tempo, entendeu? As carreiras hoje são muito mais dinâmicas, elas são muito mais horizontalizadas, elas são muito mais multitarefas. Então, hoje o profissional de valor no mercado não é aquele expert que fazia uma carreira linear, ascendente na mesma carreira dentro da mesma empresa. O profissional de mercado reconhecido hoje, valorizado, é aquele que tem várias experiências, pelo menos em 3 áreas dentro de uma empresa, e que também, de preferência, trabalha em 3 ou 4 empresas ao mesmo tempo, quer dizer, em momentos diferentes. Essa multiplicidade, essa multifuncionalidade é que enriquece o indivíduo. Então, essa palavra carreira, como aquele trilho que a pessoa tinha que seguir, vai deixar de existir. Porque hoje ela é muito mais um zigue-zague do que simplesmente uma função linear. Como eu disse, o mundo está sendo um mundo exponencial. Nós temos que pensar na nossa carreira de uma forma exponencial e não mais de uma forma incremental. Aliás, quando você falou aqui, não é mais aquele passo a passo, na minha mente veio a seguinte imagem da pessoa, em vez de caminhar como os comuns caminhariam, né, daqui para lá, dando um passo à frente do outro, num mundo como esse, o passo pode ser para o lado, às vezes não é um passo, é um pulo. Tudo isso pode estar acontecendo a qualquer momento. Com certeza, é aquilo que eu falei, eu sempre repito isso. Não adianta caminhar em direção ao futuro, porque quando você chegar lá, o lá não vai estar mais lá. Nós temos que dar saltos qualitativos em direção ao futuro. Saltos com velocidade, saltos com qualidade, e veja bem, saltos qualitativos, não necessariamente quantitativos. E às vezes é importante dar um passo atrás para dar 3 à frente. O passo atrás pode significar o quê? Vou me capacitar.
tem uma área que eu não estou dominando e que vai ser importante na minha realização profissional. Então significa, às vezes, é um ano sabático, é estudar mais, é se dedicar mais àquilo para depois ganhar força, ganhar músculo para poder dar o salto que precisa ser dado. Mas me permita pegar aqui um exemplo prático que você deu, por exemplo, do líder que precisa comandar uma equipe que trabalha em home office, que trabalha com mobilidade em outros pontos, nem sempre estão todos juntos. Que capacidade esse líder tem de desenvolver ou o que ele tem de fazer para continuar liderando aquela equipe que está distante dele? Olha, eu acho que 2 ou 3 coisas são fundamentais. A primeira é assim, é a capacidade de construir um propósito com a sua equipe, um propósito, um rumo. Que quando está todo mundo alinhado em torno de um rumo, em torno de um propósito, o propósito é uma cola que une os esforços. Eu não preciso estar junto fisicamente. Segundo é a capacidade que esse líder terá de alinhar as pessoas pelos valores. Valores também é aquela outra cola que une as pessoas. E isso é que a gente tem que tolerância zero. Respeito, integridade, transparência. Não é? Agora, o ato de fazer atividade, esse ato cada um que usa a sua criatividade, a sua identidade pessoal para fazer. Eu não preciso controlar isso. Eu, como líder, tenho que controlar o seguinte, o propósito do grupo, está todo mundo alinhado em termos do propósito, dos objetivos, do rumo, dos resultados que a gente quer alcançar. Segundo, estamos alinhados em torno de valores básicos, aí a gente solta a criatividade das pessoas para contribuir. Então esse líder tem que ser mais um líder inspirador do que um líder controlador. A gente aprendeu muito liderança que é do comando e controle, quer dizer, o comando, dou ordens e controle. É um líder inspirado pela autoridade, né, do cargo. O que a gente precisa no futuro e daqui para frente é o líder que inspire as pessoas, não pela autoridade, inspire as pessoas pelos valores, pelo propósito, pelo rumo. Então nós precisamos de líderes muito mais inspiradores do que de líderes comandadores ou de líderes controladores. Como se forma um líder assim? Olha, essa é a pergunta que vale, não é $1 milhão, é $1 bilhão, Milton, não é? Essa pergunta ninguém tem. Tem esforços sendo feitos, várias empresas têm tomado iniciativa nesse sentido. Eu próprio, a minha consultoria se dedica bastante a esse processo de formação de líder. Só que a gente faz um negócio, a gente chama assim de líderes em ação, até para corresponder a essa dinâmica que a gente vive, né? Nesse mundo que não é incremental, é um mundo muito mais exponencial. E o que a gente procura é isso, é ajudar os líderes a, primeiro, a se autoconhecerem. É a primeira etapa. O líder, antes de pretender liderar os outros, tem que aprender a liderar a si próprio. Tem que aprender a liderar a si próprio. O bom líder é aquele que consegue, que entende a si próprio, que sabe seus pontos fortes, sabe suas vulnerabilidades, seus valores, dá o exemplo, é o exemplo e assim por diante. Então a gente procura ajudar o líder a entender a si próprio, em primeiro lugar. Segundo lugar, a construir causas e valores e construir propósitos rumos. Ajuda líderes a encontrar, assim, a ajudar suas equipes a definir resultados que não seja só resultado quantitativo. Não é só, quero ser líder de mercado, quero faturar tanto, quero ter uma rentabilidade de tanto. Tudo isso é bastante importante, é uma obrigação. Mas também resultados qualitativos, imagem, reputação, satisfação de clientes, clima organizacional que a gente procura. Então a gente acredita assim, quando um líder aprende e se está disposto a aprender mesmo sobre si, a ser um bom líder de si mesmo, ter uma autogestão muito forte, uma autoliderança forte. Quando o líder entende como é que se constrói o propósito de uma equipe ou de uma empresa, quando o líder entende como é que inspira pelos valores e quais são os valores pelos quais tem que lutar, quando o líder aprende a definir resultados e que conversem entre si, resultados de diferentes áreas, diferentes pessoas, resultados que tenham coerência, né? Quando o líder aprende isso, quando o líder aprende que o grande legado dele ou dela é de formar outros líderes, não apenas de formar seguidores, isso é que a gente procura. Não ensinar, porque eu não tenho a pretensão de ensinar nada a ninguém. Procuro criar condições para que as pessoas aprendam. Eu acredito muito assim na aprendizagem. Eu acredito mais no aprendizado do que no ensino. Entende a diferença? Acredito muito. Então, o papel do educador, o papel do consultor, o papel do líder não é ficar ensinando como fazer. O papel do líder é ensinar as pessoas a pensarem, ensinar as pessoas a se descobrir, a descobrir o líder que tem dentro de si. Criar as condições para que a pessoa se desenvolva como líder e aprenda a ser líder. Não é? Então, deixa eu aproveitar aqui a pergunta, então, do professor Tiago Barbosa, ele que nos acompanha pelo Instagram da CBN, e ele quer saber o seguinte: como preparar um adolescente para se tornar um bom líder? Essa não é fácil, não é? Também é outra pergunta bastante valiosa, agradeço bastante aí a pergunta do professor Tiago.
Formar adultos, quem já é adulto, tem um grau de complexidade, né? Formar adolescente, ensinar adolescente tem um grau de complexidade tão grande ou maior ainda. O desafio é muito grande, porque o adolescente ainda está numa fase assim de indefinição, buscando caminhos. Então, o papel do educador, eu diria assim, se eu tivesse que fazer uma recomendação, é o seguinte: não tente ficar ensinando a esse adolescente verdades que fazem parte do seu mundo. Ajude esse adolescente a questionar, ajude esse adolescente a pensar, ajude esse adolescente a se descobrir, a descobrir o líder que tem dentro dele ou dela, não é? Os seus pontos fortes, as suas vulnerabilidades. Ajude esse adolescente a entender que uma regra de ouro na vida do líder é a coerência entre o que diz e o que faz. A gente não pode ensinar um adolescente uma coisa e ele ter outro tipo de comportamento. Tem que ser coerente. Esse aqui é a grande calcanhar de Aquiles da maioria dos líderes que eu conheço. É a incoerência entre o que diz e o que faz. Então ajude esse adolescente a praticar, a entender, a acreditar e praticar certos valores. E eu diria alguns valores que para mim são pedras assim inegociáveis. São, primeiro, a verdade. Ajude esse adolescente a não mentir. Ajude esse adolescente a ser íntegro, né? Ético, íntegro, transparente. Ajude esse adolescente a respeitar o outro, respeitar a natureza, respeitar o social. Então, eu acho que um adolescente que começa a pensar isso, esse tipo de coisa e a ter certos tipos de valores, esse adolescente estará se preparando para ser líder. Depois ele vai aprender as competências técnicas necessárias. Mas o mais importante num líder não é a competência técnica, não é conhecer de finanças, de marketing, de vendas, o negócio da empresa, não é ser um engenheiro ou ser um advogado ou ser um médico. Isso tudo é obrigação, isso é o básico. O mais importante que diferencia o líder é o intangível da liderança. São atitudes, são valores, são formas de se comportar, de se comunicar. Então, acho que isso é que a gente tem que ensinar o adolescente. É mais a inteligência socioemocional do que a inteligência técnica. E isso me remete aqui à pergunta do Vicente. Eu gostaria de usar a sua sabedoria nessa área de liderança até para esclarecer bem esse assunto para ele. Porque diz assim, será que essa onda de politicamente correto está influenciando esse apagão de liderança? E aí, quando eu ouço a expressão politicamente correto, eu imagino que o politicamente correto está muito ligado a isso que você falou, coisas importantes na formação de um líder: respeito, falar a verdade, honestidade. Isso. Quer dizer, o politicamente correto está influenciando no apagão da liderança ou ele é necessário para que se tenha verdadeiros líderes hoje? Eu gostaria de substituir a palavra que ele usou aí, a expressão politicamente correto, pela humanamente correto. Não é? O que é correto do ponto de vista de um ser humano? Então, como você colocou aqui, respeito, honestidade, integridade, transparência, tudo isso é fundamental na vida de um ser humano, para ser um bom cidadão. O que nós temos que educar são pessoas para serem cidadãos e cidadãs. Não é? Então, a cidadania é fundamental. Então, o humanamente correto. Porque o politicamente correto vem com a conotação do político. Aí que começa a ter uma deturpação. Não é? Porque politicamente correto, então eu fico inibido, eu não digo o que eu penso, porque se eu disser isso não vão gostar, isso é politicamente correto. Eu acho que isso é errado. Não é? Porque eu acho que uma das coisas importantes é a verdade, você dizer o que pensa, é se colocar, mesmo que outros não gostem, mas pelo menos você vai ter a oportunidade de testar se aquilo que você está pensando é correto ou não, e de ser confrontado, de ser questionado e tome sua decisão, você continuar pensando aquilo. Então, politicamente, entre aspas, é a parte que eu não gosto dessa expressão, mas eu diria que humanamente correto é fundamental, o que é fundamental na vida do ser humano. Eu me permita também responder aí eu respondo, a Silvia Rossi, que participa aqui, diz assim, que bela entrevista, qual o nome do entrevistado? Por favor, quem é ele? Não ouvi no início, então estou repetindo aqui, César Souza. César, que é um consultor na área de liderança e autor, entre vários livros, autor agora de Seja o Líder que o Momento Exige, lançado recentemente pela Best Business. É com ele que nós estamos conversando aqui neste momento. E uma pergunta que me chega a propósito disso que você acabou de falar, e essa chegou pelo meu e-mail, milton@cbn.com.br, assinada pelo Alexandre. O Alexandre diz assim, existem chefes, não líderes, que jamais se posicionam sobre qualquer assunto e por isso acabam permitindo que instabilidades surjam nas equipes. Por que as empresas ainda mantêm esse tipo de pessoa em posições de gestão? É porque as empresas estão vivendo ainda na era do passado, na era incremental, na era industrial. Estão vivendo ainda naquele modelo que vai deixar de existir em pouco tempo. Não é? Chefes também serão uma espécie em extinção. Nós precisamos não é de chefes, nem de gerentes, tudo bem, de gestores, tudo bem, mas mais do que gerentes eficientes ou gestores eficientes, nós precisamos de líderes eficazes, líderes com L maiúsculo.
E realmente algumas dessas empresas ainda mantêm porque foram concebidas sob um modelo extremamente burocrático, engessado, é um modelo estático, numa realidade que era estática, que o mercado andava devagar. Então eu pensava assim, vou crescer 5% no próximo ano, e já foi bem. O ano passado eu cresci 8%, esse ano que tal se a gente crescer 15%, e aí vai levando naquele passo, assim, passo a passo. Esse mundo não existe mais. Então, esse mundo, assim, de vou crescer 5%, esse é o mundo do chefe, esse é o mundo estático, esse é o mundo do organograma. O organograma tem que sumir da nossa vida organizacional. O organograma faz um tremendo mal dentro das empresas. Nós temos que pensar mais no funcionograma, temos que pensar no clientograma, temos que pensar no cliente, temos que pensar como é que a sociedade espera daquela empresa, que benefício a sociedade espera. E aí a gente vai entender que a gente precisa muito mais de líderes inspiradores do que de chefes eficientes. E a Neuza toca na questão da tecnologia, porque quer dizer assim, acho interessante suas colocações, mas esse mundo corporativista, o homem passa a ser escravo da máquina, ou estou equivocada? Olha, está equivocada. Muita gente pensa assim, que o homem deve ser escravo da máquina. Eu não penso assim. Eu estava conversando até aqui com o Milton antes de começar o programa. Ontem eu fiz uma apresentação para um grupo de 50 presidentes de empresa no Rio de Janeiro. O tema da minha apresentação foi assim, foi o lado humano da tecnologia. E foi exatamente assim, eu usei uma expressão em inglês, high-tech, high-touch, e eu usei para provocar, para chamar a atenção. Eu disse, o que é que ele quer dizer com high-tech, high-touch? Foi até uma expressão usada em 1994 por um guru americano chamado John Naisbitt. Eu tomei de empréstimo assim, essa expressão para dizer o seguinte, o que é high-tech, high-touch? É assim, quanto mais sofisticada a tecnologia, maior a necessidade do contato humano. Infelizmente, a maioria das pessoas não pensa dessa forma. A maioria das pessoas pensa que o homem vai ser escravo, o ser humano vai ser escravo da tecnologia. E aí, eu acredito muito na tecnologia, valorizo muito a tecnologia, admiro a tecnologia, sou fã do avanço tecnológico que ajuda a resolver uma série de coisas, mas nós temos que colocar num contexto equilibrado de convergência com o ser humano. No seguinte sentido, a mecanização, robotização, etc., tem que ser feita de uma forma que a gente não afaste os clientes de uma empresa. E tem muita coisa aí robotizada que o cliente acaba se afastando. Isso virou uma novidade, que legal, depois o cliente quer falar com alguém da empresa, não encontra com quem falar. Está afastando talentos, pessoas, porque querem que o indivíduo vá lá conversar com o totem. Então a área de RH quer transformar tudo de uma forma mecanizada naquela relação para ter maior eficiência. Eu acho que essa eficiência é um tiro no pé. Porque quanto mais sofisticada a tecnologia, quem tem que saber usar, maior a necessidade do contato humano. Então veja, por exemplo, a internet. A internet é uma coisa fantástica, admiro, é óbvio, eu não sou nativo digital, não nasci, mas eu procuro não ser analógico, ser um cara digital, né? Porque eu tenho que estar aí à frente dos acontecimentos. A tecnologia, essa internet, tem um grande paradoxo. Qual é o paradoxo da internet? Da mesma forma que ela ajuda a colocar você em contato com pessoas muito distantes, não é? Pessoas que estão em outros países, em outras regiões, em lugares remotos, etc. Ela aproxima quem está longe, da mesma forma ela afasta quem está perto. Então, às vezes você está na sua sala, no sofá, ali, e cada um está com o seu iPhonezinho ligado com alguma coisa, vocês estão perto, não estão conversando. Eu entro em restaurante, tem um casal na mesa, um da frente do outro, os dois ali passando o zap, dá vontade de levantar e perguntar, está passando o zap um para o outro? Não é? Crianças que estão assim no museu, de costa para as obras de arte, brincando com a tecnologia. Então, da mesma forma que ela aproxima quem está longe e nos dá um acesso extraordinário que nós nunca pensamos na vida em ter esse acesso que nós temos hoje, pessoas terem acesso a gente, da mesma forma ela afasta quem está próximo. E às vezes é o quê? É o telefone que toca ali na sala ao lado e ninguém levanta para atender, porque não, é na outra sala, não é comigo. Não é como se fosse em outra empresa. Já passei o e-mail. Então o cara não levanta, não vai na sala ao lado ou na mesa do lado conversar com a pessoa. Acha que passando o e-mail o assunto está resolvido. Então a tecnologia aproxima, mas ao mesmo tempo afasta. Mas o homem, o ser humano, não será escravo da tecnologia, porque pode vir inteligência artificial. Mas a inteligência emocional é muito mais do que a inteligência artificial. E a inteligência artificial nunca vai chegar no nível da inteligência emocional. A máquina não vai sentir o que eu sinto, o que a senhora que falou aí, a Estela, é isso o nome dela? Acho que a Estela sente o que você, Milton, sente o que a pessoa... A máquina não vai substituir esse sentimento. E a coisa mais importante na vida humana é o sentimento. E eu acho que isso é o que move o mundo, são os sentimentos, as atitudes, o desejo, o sonho. E máquinas não sonham. Só para registrar aqui, foi a Neuza quem mandou a pergunta para nós. E eu estou lembrando aqui de uma frase nessa relação homem-máquina, que nós temos que ser cada vez mais Santos Dumont, que usou a máquina,
do que Charlie Chaplin, que foi usado pela máquina em tempos modernos Isso no aí. filme. Então esse é o jogo que nós temos que fazer, esse é o trabalho que nós temos que passar a realizar. Estou acompanhando aqui várias participações, diferentes participações dos nossos ouvintes, alguns fazendo apenas comentários ou fazendo comentários para nós. E uma delas que chega aqui, que eu tinha até marcado aqui para a gente falar, que é o seguinte, que busca as competências, vou chegar no nome dele, Carlos Balotti. Quais são as competências diferenciais que os profissionais devem e podem desenvolver para contribuir com a evolução própria e das empresas? Olha, algumas competências são fundamentais, eu diria, e principalmente eu vou chamar aqui as competências intangíveis, né, as competências socioemocionais. Primeiro, protagonismo, saber ter uma atitude de protagonista e não de coadjuvante. Eu acho que isso é importante para os líderes. A inovação é outra competência. Tem uma competência que para mim vale ouro, que é a capacidade integradora dos líderes, dos gestores, das pessoas que trabalham numa equipe. Eu sempre digo assim, nós temos que ser construtores de pontes e não construtores de paredes. Construtor de pontes, assim, eu tenho que ser sinérgico, eu tenho que integrar pessoas da minha equipe, tenho que integrar a minha equipe com outras equipes dentro da empresa, eu tenho que integrar a minha empresa com seus clientes, com os fornecedores, com canais de distribuição e assim por diante. Ou seja, essa competência da integração para mim é fundamental. E o que eu mais vejo, um dos maiores venenos que eu vejo dentro das empresas, eu trabalho, Milton, como você sabe, várias empresas aí de diferentes portes, Brasil, vários lugares do mundo. O maior problema que eu vejo na maioria das empresas é a falta de integração entre as pessoas dentro de uma equipe, entre as diferentes equipes. Assim, eu vejo muitos feudos ainda, muitos departamentos, coisas isoladas. E os líderes não têm essa capacidade de construir pontes. Eles ficam construindo paredes, ou seja, se defendendo e colocando cada um dentro do seu quadradinho. Então, acho que algumas são dessas competências que eu estou falando. Agora, a competência ética também é fundamental hoje. Hoje é monetizável, ou seja, é fundamental você ter pessoas, atrair pessoas para dentro de uma empresa que sejam íntegras, que seja ética, porque a gente sabe os prejuízos que estão sendo causados à empresa por falta de integridade. Isso de é um ética. diferencial competitivo? Na carreira das pessoas, sim. Hoje eu diria, se você vai olhar uma pessoa em condições de igualdade técnicas, tem o diplomas, tem isso, tem experiência, tem aquilo, todas aquelas condições do que sabe fazer, eu acho que assim, integridade já começa a fazer uma enorme diferença. Segundo, a capacidade de integração, são integradores, não é? Terceiro, são pessoas assertivas. Quarta, são pessoas inovadoras, criam coisas novas ou ficam só copiando o que os outros fazem. Então, veja, os headhunters, muitos me conhecem, muitas vezes eles estão, headhunters, aqueles caçadores de talentos, né? Estão recrutando pessoas, diretores para a empresa, dirigentes, presidentes de empresa. Muitos me ligam, às vezes, você conhece fulano ou fulana, conhece tal, como é que é a história dessa pessoa? Fala um pouquinho, aí vem a pergunta matadora. Essa pessoa andou envolvida em algum rolo? Essa pessoa é íntegra? Essa pessoa é integradora? Essa pessoa inova ou simplesmente faz as coisas que são mandadas a fazer? Essa pessoa é uma protagonista? Essa pessoa... Aí as perguntas estão aí. Ou seja, essa pessoa tem bom humor? Essa é uma pergunta que eu tenho ouvido muito recentemente. É mesmo? Porque diz assim, porque o presidente da empresa que me contratou para eu buscar aí um diretor lá para a área dele já me disse que está cansado do mau humor, que já chega gente mal-humorada na empresa, que é pessoas que sejam mais extrovertidas, mais bem-humoradas. Então veja o bom humor, o estado de espírito, passou a valer. Mais do que o currículo. Não é só o currículo que interessa, o que interessa são as atitudes, esse acervo intangível que nós temos que aprender a valorizar para desenvolvermos cada um de nós como líderes melhores do que o que nós somos. Vamos ver se a gente ajuda aqui a Su, que está acompanhando o programa pelo Instagram, e ela já fez 2 ou 3 vezes essa pergunta aqui, porque ela está querendo encaixar isso, ela está precisando de uma ajuda. E aí foi em busca de ajuda de um consultor que entende desses temas. Porque qual é o problema dela? Ela está formada há 1 ano e diz que desde lá só prestou serviços. Seria uma boa sair do país, caso a oportunidade surja, para fazer um mestrado? Ou é melhor adquirir algum conhecimento e fazer isso depois? Olha, depende. Eu acho que cada caso é um caso, né? Responder no genérico sempre a gente entra num terreno aqui perigoso da generalidade. Mas eu diria o seguinte, você tem alguns caminhos. Eu acho que buscar algum conhecimento que você sinta que é necessário para você se capacitar melhor, ótimo, pode ser aqui no Brasil. Buscar algum conhecimento no exterior também pode ser uma boa alternativa. Você vai aprender uma língua diferente ou vai praticar mais sua língua, vai conviver com a cultura diferente, isso vai lhe dar maior flexibilidade, jogo de cintura, adaptabilidade, etc. Tal. De repente lá você faz um networking fantástico. Mas uma outra alternativa também é o seguinte, você está difícil conseguir emprego, em vez de procurar emprego, procure um cliente. Monte seu próprio negócio, empreenda, faça a sua coisa, dá certo. Qual é a sua vocação? Que coisa você pode fazer que não existe no mercado, que de repente pode ser uma solução para algum problema que algum nicho de clientes esteja vivendo.
Então eu sempre digo assim, tá difícil, não fica batendo a cabeça na parede, só procurando emprego. Em vez de procurar emprego, procure clientes, monte seu próprio negócio. E montar um negócio não é só uma CNPJ, não é? Montar um negócio assim, eu sou professor, eu posso fazer um curso dentro da minha casa, eu posso usar a minha casa para fazer cursos especializados para certas pessoas que estão com qualquer necessidade. Eu sou engenheiro, tá com dificuldade, eu não preciso montar uma empresona lá para fazer aquilo. Eu posso começar a fazer reparos domésticos, eu posso fazer uma série de atividades, né? Então veja, você pode fazer o seu curso no Brasil, adquirir uma experiência maior e conhecimento, você pode fazer no exterior, vai lhe dar uma série de vantagens, você pode montar o seu próprio negócio. Mas o mais importante que eu quero dizer, Suzy, Su, S-U, viu, Su? O mais eu quero dizer é o seguinte, não abra mão do seu sonho. Acredite e continue lutando pelos seus sonhos, porque um dia você vai conseguir realizá-los. Quem não vai realizar é quem abre mão, quem joga a toalha. Então, minha recomendação, eu sei que está difícil a situação para todo mundo, mas a principal recomendação é a seguinte, não jogue a toalha, não abandone o seu sonho, continue lutando. Às vezes você tem que fazer um atalho, mas continue lutando com aquele objetivo em mira. Tá certo, ó, como eu só tinha o nome dela aqui como Su, agora tem o nome completo, Suelen. Foi quem fez essa pergunta e a gente agradece pela sua participação, assim como a gente agradece pela participação de todos vocês que estão deixando seus comentários, tanto no Facebook como no nosso Instagram, o que mostra claramente o interesse em busca deste tema. César Souza, uma palavra sua aí sobre Seja o Líder que o Momento Exige, livro. Quantos livros você já lançou? Esse é o 8º livro. 8º livro que você lança, portanto. Porque eu vejo que você conta várias histórias nesse livro para ilustrar os conceitos com os quais você trabalha. Exatamente. A minha forma é uma narrativa. Eu sempre construo uma narrativa. Eu não gosto de fazer livros acadêmicos, ou seja, técnicos, livros assim engessados, né? Eu sempre procuro encontrar uma narrativa e contar, vender os conceitos que eu estou querendo vender, aquelas ideias, através de uma história. Nesse caso aí, é um jovem líder que encontra um experiente presidente de empresa, ele está frustrado, e ele manda um e-mail, veja só, ele manda um e-mail para o presidente da empresa, desabafando porque ele estava frustrado, ele recebe a resposta, e o presidente convida ele para no outro dia conversar com ele. E o presidente dá uma missão a ele, olha, daqui a pouco eu vou me aposentar, eu gostaria que você me ajudasse a encontrar, definir assim, um modelo de liderança, porque eu quero deixar um legado aqui dentro da empresa, como é que a gente deve formar os nossos líderes. Ele sai viajando em 5 continentes, conversando com líderes para formatar esses conceitos, o que seria o programa de liderança daquela empresa, né? Mas assim, o que é uma viagem geográfica? Ele vai para a África do Sul, vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, vai para Paris, vai para uma série de lugares, vem aqui para São Paulo. Esse jovem sai em busca, assim, nessa viagem geográfica. No fundo, o grande truque do livro é o seguinte, essa viagem geográfica é uma viagem dentro de si mesmo. O que eu faço através é como se fosse um road book. Tem um road movie, né, que você faz o filme na estrada. Esse é um livro na estrada, mas essa estrada não é só a estrada de jogar, não é a viagem que ele faz para o Japão. E a viagem que esse jovem líder faz para dentro de si mesmo, em busca das suas verdades, para compor como ele deve ser um líder nesse novo mundo extraordinário que é o mundo exponencial que nós estamos vivendo. César, muito obrigado pela sua gentileza e pelo seu entusiasmo para falar desse tema. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Eu que agradeço a todos. César Souza, que é presidente da Empreenda Consultoria, especializado no campo da liderança e também autor deste livro aqui que eu tenho em mãos, Seja Líder que o Momento Exige. Seja o líder que o momento exige. Livro esse lançado pelo selo Best Business. Portanto, pode aproveitar também o conhecimento do César que está lá neste livro. E você? Você é nosso convidado para trazer o seu conhecimento. De que maneira? Nós temos um grupo de discussões lá no LinkedIn que está aberto. Mundo Corporativo da CBN. Vai até lá, se inscreva, é de graça. A gente aprova na hora quando você se inscreve lá. E você pode publicar os seus textos e o seu conhecimento. Porque a ideia é essa, compartilhar o conhecimento. Esse é o grande barato do mundo corporativo. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo capítulo.